Pessoal, então, boa tarde. Né? Hoje a gente vai ter mais uma aula síncrona. Nessa aula, a ideia é tirar dúvidas de vocês, né, em relação aos exercícios que foram realizados da parte de estatística descritiva. Então, assim, eu queria ver com vocês quais exercícios, né, ou se vocês têm alguma dúvida específica no conteúdo, para que a gente possa discutir, né, e vocês ficarem preparados aí para a prova, tá joia? Então, quem tiver dúvidas, ou pode abrir o microfone e falar, ou digita aí no site que eu estou vendo aqui, tá? Vou anotar aqui. Tá, exercício 14. Moisés, Pode falar, Pedro. se puder também o exercício 19, letra E. 19, letra E. Tá, joia. Beleza, obrigado. Pessoal, vamos começar por esses dois, né? Nesses dois primeiros aqui, ninguém teve nenhuma dúvida no exercício 1 e exercício 7? Pode tocar o barco desses aí? Beleza, né? Então, esses aí, 19, a gente vai pular, né? E a gente vai para o exercício... Cadê? O exercício 14 da página 46. Tá joia? Vou procurar ele aqui, né? A gente tem ele digitando. Exercício 14 da página 46. Né? Então, tá todo mundo vendo aí de boa? Beleza? Qualquer coisa vocês me param aí e perguntam, tá? Então, tem um conjunto de dados, né, onde tem, acho que, duas, né, indústria A e indústria B. Tem o lote, né, o número de lotes aqui, e o número de peças defeituosas no lote. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente teve 9 lotes com 0 defeito, a gente teve 9 lotes com defeito, né, nessa empresa A, aqui a gente teve 18 lotes com 0 defeitos e assim sucessivamente. Até 0 lotes com 4 defeitos, 0 lotes com 5 defeitos. Eu preciso ver. Tá. A primeira pergunta aqui seria a média de peças defeituosas por lote. Então, a gente tem que lembrar que os dados aqui estão apresentados em uma tabela de frequências. Nesse exercício específico, é apresentado, né, quem é a frequência e quem não é. Então, o lote é a frequência e o X é a variável. Em alguns exercícios, vocês podem ver que essa frequência não é informada quem é, né? Mas a isso aqui a gente pensa o seguinte, ó, se eu quero a média do número ou de peças defeituosas por lote, quem que é o meu X? Né? É peças defeituosas por lote. Então, se é peças defeituosas por lote é o X, o lote é a frequência. Tá joia? A gente sempre tem que definir quem é a variável de acordo com o que está sendo perguntado. O número de defeituosas no lote. Então, o número de defeituosas é a nossa variável. O número de TVs, né? Então, o número de TVs. E assim sucessivamente. Aí, beleza, né? Essa expressão, né, é a expressão para calcular a média quando a gente tem frequências, e a gente vai ter que calcular tanto da fábrica, da indústria A, quanto da indústria B. Então, olhando aqui a tabelinha, né, a gente vai fazer somatório de FI XI dividido pela soma do FI. Então, somatório de FI XI seria 9 para a indústria A, vezes 0, mais 9, né? 9 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 4 vezes 3, até 1 vezes 5, dividido o quê? Pela soma de todo mundo aqui. E a mesma coisa para a empresa B. 18 vezes 0, mais 6 vezes 1, até 0 vezes 5, dividido por quanto? Dividido por todo mundo aqui. Né? Então, a gente tem o N, né?
é a soma tanto dessas linhas, dessa linha aqui para a empresa indústria A, quanto dessa linha aqui para a indústria B. Fazendo essa conta, a gente chegaria a 1,47,070. A dúvida de vocês é nesse ponto? Acho que não, né? Deixa eu... Ah, tá. No desvio padrão. Beleza. Bom, aí a gente precisa calcular o desvio padrão, né, dessas peças por lote. Da onde veio 122? Tá. Para calcular o desvio, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar os valores aqui, então, né, eu vou copiar essa fórmula, que aí talvez vocês fique mais claro da onde que vem esses valores. A gente vai precisar, né, tirar esse monte de coisa tudo igual aqui. Igual, igual, igual. Né? Então, eu preciso encontrar esses valores. Né? Vou apagar aqui. E aí a gente vai pondo. Tá. Primeira coisa que a gente precisa é obter essa quantidade aqui, que é o somatório de FI, né, da empresa A, no caso, indústria A, XI ao quadrado A. Então, o primeiro valor desse somatório que a gente vai pôr aqui, né, a gente vai lá no primeiro FI. Seria, então, 9 vezes, quanto que vale o X aqui? 0 ao quadrado. Então, seria, nesse ponto, 9 vezes, né, 0, eu vou precisar... Sim, é melhor. 9 vezes 0 ao quadrado. Seria o primeiro termo desse somatório aqui, ó. Desse somatório, desse primeiro somatório aqui. Ó. Desse aqui. O segundo termo do somatório, então, seria qual? A gente iria lá na tabela. Qual que é o segundo aqui? 9 vezes o quê? 1 ao quadrado. Então, vai aqui. Mais... Opa. 9 vezes 1 ao quadrado. Mais, né? Colocar mais um termo aqui, o terceiro, seria 5 vezes 2 ao quadrado. Mais, botar 3 pontinhos, até o último termo, que seria esse aqui, ó. 1 vezes o quê? 5 ao quadrado. Então, 1 vezes 5 ao quadrado. A Júlia conseguiu entender de onde que vem esse valor de 122? Beleza. E aí, aqui a mesma coisa, só que nesse lado, né, porque a gente olha na fórmula ali, não tem os quadrados. A gente primeiro faz essa soma, né, primeiro faz a soma, sem elevar os quadrados, né, então vai fazer 9 vezes 0, mais 9 vezes 1, mais 5 vezes 2, até 1 vezes 5, pega essa soma e eleva tudo ao quadrado. E aqui embaixo é a soma dos FIs, que no caso é 30, né? É o valor total. 30. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter o quê? A variância. Pegando a raiz quadrada da variância, a gente chega no desvio padrão. Tá joia? Pessoal, nesse exercício aqui, no 14, alguém tem mais alguma dúvida? Número do desvio padrão, deixa eu ver, tem mais aqui. Número modal. Pode pular aí para o próximo, que foi pedido? Beleza, Júlia. Então vamos agora para o 19,
tá? Vamos ver o que tem nesse 19. 19. Letra E. Então, 19, o que ele é? Calcule a amplitude, consumo, gastos. Calcule a amplitude total dos gastos, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, de acordo com a pergunta, saber qual das duas variáveis a gente está trabalhando. Se é com Y, que é o gasto, ou se é com X, que é o consumo. A letra A pede a calcule a amplitude total dos gastos. Então, a gente vem aqui. A amplitude é o quê? É o valor máximo com o valor mínimo. Beleza. Calcule o consumo mediano, né? A tabela apresenta os valores da esquerda para a direita em ordem crescente. Mediano em watts. Calcule. A letra B, né, seria a mediana. Então, a primeira coisa que eu não quero que vocês esqueçam é o quê? Que a gente tem que ordenar esses valores aqui, ó. Ali embaixo já está aparecendo ordenado, né? Então, vai ter 4, 4, 5, 6, né? Então, vai ter, ó, 4, 4, 5, 6, até 30. Né? São esses valores aqui. Depois de ordenado, a gente precisa saber se o número de elementos é par ou ímpar. Se é par, né, então a gente vai ter aquela expressão que é uma média dos dois centrais, que no caso é 12 dividido por 2, essa posição aqui, ó. E a outra posição é 12 dividido por 2 mais 1, que é a posição 7. Então a mediana é 12 mais 13 dividido por 2. Está aqui. Consumo médio, a mesma coisa. Desvio padrão, a mesma coisa. Ah, tá. E a letra E. Doido. Letra E é grande. Não, cadê? Qual das amostras é mais homogênea? H, né, que seria H, watts ou HS. HS é isso aqui. Consumo de HS. Tá. Deixa eu dar uma olhada aí. Aqui, né, como vocês falaram aí, o HS, né, é uma combinação linear do watts. Né? Então, a gente pode, sim, utilizar, né, igual alguém falou aí, utilizar as propriedades. Tá? Mas as propriedades, lembrem que as propriedades são da variância. Né? Então, a gente tem que dar uma olhada nisso aqui. Então, é isso que ele está fazendo. A média de HS, né, vai ser 1 sobre N, somatório do HS. Mas só que o HS é o quê? É o WI mais 2 dividido por 5. Aí vai aplicando as propriedades aqui. Ó. Ele vai, né, tirar 1 sobre 5, né, aqui está dividindo 1 sobre 5, colocou para fora. Ficou 1 sobre N, somatório de quê? De WI mais 2. Próximo passo é o quê? Distribuir esse somatório nos termos. Então, distribuir aqui, né, distribuiu aqui e aqui. Depois desse passo, né, utilizando lá as propriedades do somatório, né, ele vai pegar esse 2, pegar uma constante, tira para fora e soma 1, que seria o quê? Número de termos desse somatório. Né? Aqui deixou tudo igual, nessa solução que eles fizeram. Como eu falei para vocês podem fazer de diferentes maneiras. Aqui está bem detalhado. Tá? Mas o cara pode, daqui mesmo, ele já faz número de termos vezes 2, que é número de termos aqui é o quê? Aqui, ó, é uma soma de uma constante. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Aqui é a soma de uma constante. Então, ele já pode usar número de termos vezes constante, que seria n menos 1, mais 1 menos 0, n vezes 2, que dá 2n. Então, a gente pode dar um pulo desse passo aqui. Esse passo não é necessário, não. Né? Mas aqui está mais explicado um pouco. Né? Então, usou as propriedades aqui, né? Chegou a 2n, e aí
agora, né, ele deixou 1/5 aqui, pegou 1 sobre n e multiplicou, né, passou multiplicando nos dois termos. Então, multiplicou pelo primeiro, 1 sobre n, somatório de WI, mais 1 sobre n, vezes 2n. Isso aqui é a média, né, do W, né, um somatório de W dividido por n, mais, né, aqui corta n com n, fica 2, 1/5. Então, na verdade, a média resultante é o quê? 1/5 vezes a média original do W mais 2. Que, na verdade, são as propriedades, né? Se você tem um conjunto de dados, ou propriedade da média aqui no caso, e você soma uma constante, a média fica somada da constante. Se você divide por uma constante, a média vai ficar, né, multiplicada por 1 sobre a constante. Então, é isso que aconteceu aqui. Ó, né? Então, exatamente as propriedades da média. Alguém perguntou aqui, né? Aqui, isso mesmo, a Larissa, né? Pode resolver apenas com as propriedades. Isso é ótimo. E aí tem a parte da variância, né? Aqui ele está fazendo todos os passos, né? Mas vamos usar as propriedades logo ao invés de ficar, porque acaba confundindo. Se eu quero a variância de HS eu sei que é W mais 2 dividido por 5. Se eu somo ou subtraio uma constante na variável, o que acontece com a variância? Nada, né? Mas se eu multiplico uma constante na variável, o que acontece com a constante? Ela sai para fora, como é variância, ao quadrado. Então é isso que essa continha toda aqui, ó, fez. Ó. O que acontece com a variância de HS? A variância de HS é 1 sobre 5 ao quadrado multiplicado pela variância de W. Ou seja, é a aplicação direta das propriedades de variância e média. Bom, se eu sei isso aí, né, o que vai acontecer com o meu desvio, o meu coeficiente de variação? Basta eu jogar na fórmula aqui, ó. O desvio é raiz da variância, né? Então vai ficar 1 sobre 5 o desvio de W, dividido por 1 sobre 5 a média de W mais 2. Fazendo essa continha aí, né, a gente chega, né, nessas duas expressões aqui, o que a gente observa? Né? Que a amostra mais homogênea, né, ou a que terá menor valor para o coeficiente de variação, será HS, vista que o denominador, ou seja, essa quantidade aqui, ó, ela vai ser sempre maior. Se quiser usar os dados, né, basta calcular aqui. Acaba aqui. Essa resolução que fizeram está uma confusão, faz medo. O que eu explicaria para vocês, né, sem esse monte de conta aqui? Aqui uma combinação linear, né, da W. Então, para me calcular a homogeneidade, eu preciso do quê? Eu preciso da variância, consequentemente eu tenho desvio padrão. Então ele usou essa combinação linear e encontrou que a média da HS vai ser 1/5 de W da média original mais 2. Usando as propriedades, viu que a variância, né, de HS vai ser 1 sobre 25 vezes a variância de W, da original. Encontrou quanto que vale o coeficiente de variação, né, que vai ficar 1/5 desvio padrão de W, dividido por 1/5, né, W mais 2, né, a gente corta isso aqui. E aí ele percebeu que como o denominador aqui, ó, ele vai ser sempre maior do que a de H. Como que é a de H? A de W, desculpa. A de W é isso aqui, ó. Covariância de W é desvio padrão de W dividido pela média de W vezes 100. Bom, qual das duas vai ser maior? Ou menor, no caso, né? Qual das duas vai ser menor? Sempre essa aqui, ó, que está em azul. Por que ela vai ser menor?
porque nesse caso a gente está dividindo por W barra, média de W, mais 2. Então ela sempre vai ser menor. Se a gente calcula, a gente chega exatamente nesse resultado acima. Ficou claro isso aí, pessoal? Pessoal? Deixa eu ver. Então, assim, a forma de resolver, né, eu acho que vocês devem resolver pela forma mais fácil. Né? Essa resolução aqui, a pessoa que fez, ele acabou, né, querendo fazer essas propriedades, tudo, utilizando as propriedades do somatório, mas não tem necessidade. Uma vez que a gente ensinou as propriedades tanto de média quanto de variância, vocês já podem usar direto elas. Vocês só precisam lembrar, né, para ficar claro, que a propriedade é da variância. Por isso que chegou na propriedade de variância. Ela não é a propriedade do desvio padrão. Então, aplica a propriedade na variância e o desvio é o quê? Raiz da variância. Aí vai chegar nesse resultado aqui. Chegando nesse resultado, simplificando, a gente percebe que o denominador aqui, ó, do azul, ele é sempre maior do que o denominador do verde. Consequentemente, o valor azul, ele vai ser sempre menor do que o valor verde. Tá joia? Esse exercício, esse último aí, é um exercício padrão da utilização das propriedades. Então, se tem um exercício que pode cair na prova pedindo o uso de propriedades, seria um exercício desse tipo, né, onde vocês têm que usar as propriedades e ver o que acontece com alguma medida. No caso aqui, foi o coeficiente de variação, mas poderia ser outra medida, qualquer. Né? Então, esse aqui é o padrão. Dessa parte, vocês têm mais alguma dúvida específica? Ou se não tem os exercícios, né, vocês têm dúvida na matéria em si, alguma parte, ou em relação à prova, alguma coisa desse tipo, vocês podem ficar à vontade. Pessoal, tá tudo tranquilo, então? Não, Evelyn, a prova não vai ser gravada, não, tá? Vocês vão entrar lá no PVANet, a prova vai estar disponível no horário que o coordenador da disciplina informar para vocês. É até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Esse e-mail já foi informado? Esses horários para vocês, ou não chegou nenhum e-mail ainda? Tá, então eu vou procurar saber, né, mas vai ser enviado um e-mail para vocês, informando o horário que a prova vai estar disponível no PVANet. Então, vocês vão logar lá, né, aí tem lá um item na 105, acho que é avaliação do PER, alguma coisa assim, vocês clicam lá e vocês vão ter acesso à prova. Tendo acesso à prova, vocês vão resolver num papel aí na casa de vocês, né, e aí vão marcar qual a letra que vocês acham a mais adequada. Então, a prova vai ter questões que é letra, A, B, C, D, e questões com verdadeiro ou falso. Como, por exemplo, tem um conjunto de dados e fala assim, a mediana desse conjunto de dados é essa? Verdadeiro ou falso? Aí você vai ter que falar se é verdadeiro ou falso. Para falar isso, você vai ter que calcular. Então, tudo que vocês precisam calcular, na verdade, e vão só colocar lá o resultado, né, se é verdadeiro, falso, ou qual é a letra que corresponde à resposta certa da questão. Tá? Vocês têm mais alguma questão a respeito disso? Pessoal, então assim, espero que vocês estejam preparados para a prova, tá? A prova está bem tranquila, né? Tá dentro do que foi dado desses exercícios aí, então, se vocês fizeram os exercícios, né, tiraram as dúvidas, entenderam que foram feitos, provavelmente vocês vão muito bem na prova, tá? Então, isso não vai ter muito problema. E, né, é isso. Não esquecer da prova, né? Vai ser mandado um e-mail para vocês. E se alguém tiver algum problema, depois vocês entram em contato diretamente comigo, tá? Como falei para vocês,
pode acontecer qualquer coisa durante a prova, né? Pode a internet cair, pode nananá, e aí vocês entram em contato e falam comigo, tá joia? Que aí a gente tenta resolver isso. Pessoal, beleza? Tranquilo? Então, Carlos, o certo é, né? Põe os nomes aí. Eu acabo esquecendo toda a aula, né? Se vocês puderem digitar os nomes de quem estão aí. Eu não sei como vai funcionar. Eu provavelmente eu vou ter que digitar algumas faltas lá. Tá? Eu sou obrigado a fazer isso aí. Mas então, por favor, aí, né? Quem estiver presente, digita o nome aí para ficar armazenado aqui na gravação. Tá joia? E aí, se ninguém tiver nenhuma pergunta mais, depois que vocês digitarem o nome, vocês estão liberados e boa sorte para vocês, tá joia? Semana que vem a gente continua aí a nossa disciplina. E boa sorte. Professor, Pode falar. Hein? eu não tinha visto a questão 7, não, agora eu estou dando uma olhada nela. Na hora de fazer o somatório, eu também multiplico a nota pelo número de alunos, né? A questão 7, peraí, deixa eu ver. Isso. Na hora de fazer o somatório, desculpa, eu estava procurando aqui. Na média aritmética mesmo. Na hora de fazer o somatório em cima, eu também multiplico a nota pelo número de alunos, né? Isso, pela frequência. Uhum. Então, Beleza. Quantos alunos tiraram 59? Um aluno. Quantos alunos tiraram, por exemplo, 65? 3 alunos. Aí você faz essa soma e divide pelo total. O total é o quê? O número de alunos. A soma. Tá joia. Eu não tinha feito, eu não tinha visto ele, não. Tá joia. E aí, qualquer coisa, vocês... Amanhã eu ainda vou dar uma aula igual essa, né? Aí, se alguém quiser entrar lá na aula, é naquele link que está disponível lá no PVAnet. Tá joia? Vou sim, cara. Vou sim. A aula passada, de segunda, eu vou disponibilizar agora. Né? Vou até abrir logo aqui, antes que eu esqueça. Deixa eu abrir. Então, eu vou disponibilizar agora. Ó. O link, Larissa, da próxima aula, ele tá. Eu posso pegar aqui, só um minuto, que eu ponho para vocês. A aula turma 3. Esse é o link da aula de amanhã da turma 3, mas a aula vai ser exatamente igual, tá? Mas aí, se vocês tiverem uma dúvida de hoje para amanhã, vocês podem entrar lá e ficar à vontade, tá já? Tá, eu vou disponibilizar a aula agora. Fiz o favor de fechar o negócio de novo. Tá acabando aqui, eu disponibilizo. Esse seria legal, Luiz. Né? Eu vou procurar saber. Extensão. É legal. Legal, sim. Eu vou procurar saber. Valeu, obrigado. Ô, Moisés, Pode falar, Pedro. então, a minha internet acabou caindo, eu só consegui voltar para aula agora, eu nem peguei a resolução da número 19. Mas aí eu posso assistir na aula de amanhã, certo? Pode, sem problema. Mas se você quiser, a gente fala rapidinho aqui para você. Né? Só uma olhadinha na letra E, porque na hora que você estava na 14 já começou a travar tudo aí. Então, Pedro, essa letra E aqui dela, né, é a utilização direta das propriedades. Né? Então, ele está perguntando assim, qual amostra é mais homogênea? A amostra de W ou uma amostra de HS? Em que esse HS, ele é dado por W, né? Então, a amostra de W mais 2 dividido por 5. Então, você vai precisar o quê? Utilizar as propriedades e obter o CV. Né? Então, primeiro, vamos pensar aqui.
Se eu tenho uma variável HS, né, ou tenho uma variável W, e eu somo um valor nessa variável, o que acontece com a média resultante dela? Então, lembrando lá da propriedade, a média fica adicionada a 2. Se eu tenho uma variável W e divido ela por 5, o que acontece com a média resultante? A média resultante fica dividida por 5. Então, a média de HS vai ser o quê? A média de W mais 2 dividido por 5. Que é isso aqui, ó. Né? É essa parte aqui. Aí depois você vai precisar saber da variância disso aqui. O que acontece com a variância? Então, lembrando lá, se eu tenho uma variável e somo uma constante nela, o que acontece com a variância? Nada. Mas se eu tenho uma variável e divido ela por uma constante, ou multiplico, no caso, por 1 sobre a constante sai para fora como? Ao quadrado. Se a constante aqui é 1 sobre 5, vai sair 1 sobre 25. Então, a variância de HS vai ser 1 sobre 25, a variância de W, que é essa aqui, ó, que é isso aqui. De posse dessas duas quantidades, aí você pode calcular o quê? O coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai ser a medida que sempre vocês vão utilizar para verificar essa homogeneidade entre conjuntos de dados. Então, para calculando esse CV, o que a gente tem aqui? CV é desvio sobre a média, e a média, o desvio de HS, a gente acabou de achar que era o quê? A variância de HS, né? Desculpa. É 1 sobre 25 vezes a variância de W. Como é desvio, é o quadrado. Aí, qual que é a média de HS? É 1 sobre 5, a média de W mais 2. Tira a raiz aqui, ficou 1 sobre 5. Elimina, né? Corta aqui 1 sobre 5 daqui com 1 sobre 5 de cá. Tira a raiz da variância. O coeficiente de variação de HS vai ser o desvio padrão de W dividido pela média de W mais 2. Então, fazendo essas continhas aí, né, usando as propriedades e fazendo essas continhas, a gente chega que o CV de HS é o desvio padrão do W dividido pela média do W mais 2. Só que o CV do W é o quê? É o desvio do W dividido pela média do W. Aí qual que é a pergunta? A pergunta é, qual das duas é mais homogênea? A mais homogênea vai ser aquela que fornece o quê? Menor valor de CV. Se ela fornece menor valor de CV, a gente percebe que essa fórmula azul, ela sempre vai ser menor do que a fórmula verde. Por quê? Porque aqui no denominador, ó, tá W, o mesmo W daqui, adicionado 2. Então, sempre você vai ter um valor dividindo maior aqui do que esse. Se esse valor é maior do que esse, essa quantidade vai ser menor do que essa, consequentemente, o HS é mais homogêneo do que o W. Tá? Ficou claro isso aí, Pedro? Não, ficou sim. Beleza, obrigado. Nada, cara. Mas aí, se quiser ir amanhã também, tá jóia. Ok, valeu. Eu vou anotar aqui o nome, Sandy, do coisa. Google Meet. Apenas. Obrigado, tá, pessoal? Alguém tem mais alguma questão? Bom, então, se ninguém tiver mais alguma questão, tá, nenhuma, vocês podem tanto entrar amanhã, e se ninguém quiser, estiver satisfeito já, até sábado, boa prova para vocês, né? E falou, pessoal. Até mais. Eu vou parar a gravação.